Já você não vai gravar essa aula, vai? Sim. Sim, vou gravar agora. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, vocês vão desativar o fonezinho de vocês. Vai ficar melhor a aula. E é do segundo ou é do primeiro, Luiz? Segundo. Vocês vão Tá abrir bom. o livrinho de geografia, segundo bimestre, a página 6. Nós vamos trabalhar hoje a região norte, Norte. a floresta amazônica e o rio Amazonas. Ei, mas é bonito, né? Vamos conhecer um pouquinho. Então, como eu falei ontem, na aula de ontem com vocês, a respeito do barulho, desativar o fonezinho, ativar o fonezinho na hora certa. Tia. Oi, Flávia. Tia, Oi, quem tá falando? amanhã. A tia falou que amanhã não ia ter aula por causa da festa da Junina. Não vai ter aula dela. Quem foi a tia? A aula dela. A tia Eulália. Ah, Não, tia, não vai não, ter mas aula. amanhã não tem aula dela não, para vocês não. Amanhã vocês têm aula só comigo, é História e Ciências, lembra? Amanhã é Tá bom. quarta. Ô tia, mas amanhã não é feriado. Não, é feriado não. Não é feriado em Caraca, calendário mano. não. Mano, o Menezes tem 10 anos e ainda não sabe que festa junina não tem feriado. Não, não é feriado não. Viu? Amanhã é só comemora o dia de São João, né? São João, São Pedro? Não sei bem. Dia 24. Então vamos lá. Vocês vão abrir o livrinho na página 6, onde a gente vai falar da região norte. Aí, vocês verem aí uma imagenzinha no livro de vocês. Sim. Eu vi, tia. Papai de novo. Lembrem aí para mim, Sofia. Nada, agora dá para mim. Região Norte. Observe a imagem e responda. Em sua opinião, o que as personagens estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Apreciando o lugar, tirando fotos. Uma excursão. Eles estão observando aqui. A paisagem aqui desse casarão aqui, que é o museu, né? O museu lá em Manaus. Estão vendo? Você sabe onde se localiza o Teatro Amazonas? Não. Vou falar um pouquinho do teatro para vocês só, não é para copiarem, é só para ouvirem. Então, vou falar um pouquinho do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil. Quem sabia? O principal cartão postal da cidade. Então, ele se localiza onde? No Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, e foi inaugurado em 1896. Uma década, né? 2 décadas. Então, é importante o teatro, né, Amazonas. Eles estão observando aqui. Aí depois nós vamos para a página 8, onde fala a floresta amazônica e o rio Amazonas. Colocam aí no livrinho de vocês.
Eu já botei aqui. Deixa eu aceitar aqui. Pronto? Agora a gente vai fazer leitura. Eu vou falar aqui quem vai fazer a leitura. A Sofia faz, aí depois que parar, entra... Deixa eu ver. A Sofia, aí depois a Ana Júlia, a Flávia, depois eu vou colocando os demais, certo? Vai, Sofia. Capítulo 1. A Página floresta 8, viu? amazônica e o rio Amazonas. A floresta amazônica é formação vegetal predominante da região norte. Nela existem inúmeras espécies vegetais e animais, algumas ainda desconhecidas. Essa floresta tropical é considerada uma das maiores reservas de biodiversidades do planeta. Sim, vai Ana Júlia. Continua a leitura. As florestas tropicais desenvolvem-se em regiões úmidas, com chuvas abundantes e temperaturas elevadas, como ocorre na região norte do Brasil. Na floresta amazônica, há 3 tipos de mata: mata de terra firme, mata de terra várzea e mata de terra igapó. Aí, vocês viram tanto que como é que é a vegetação da região norte? Ela é, né, os vegetais, animais, alguns desconhecidos. Essa floresta tropical é considerada o quê? Uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, onde é localizada lá o maior número de terras, né, do país. Nós já falamos, né, um pouquinho sobre isso, não foi? Em algum outro conteúdo que teve. Foi, nós falamos. Então, vocês observam aí, ó, a floresta amazônica na América do Sul. Aí vocês veem aí a América do Sul aí, ó. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, são essas as regiões do sul, né? Alguns países na região do sul. Aí tem abaixo, fala assim, representação dos tipos de mata da floresta amazônica. Quem vai ler será a Flávia. Vai, Flávia. Mata de terra firme. Situa-se nos terrenos mais elevados, onde não ocorrem inundações nos períodos de cheia dos rios. Nela aparecem árvores altas, como a castanheira. Mata de vazeira. Situa-se em áreas que são alagadas apenas nos períodos de cheias dos rios. Ali são encontradas árvores altas, como sirigueiras. Mata igapó. Situa-se nas próximas aos rios, em terrenos baixos, sempre alagados. Nessas matas são comuns espécies como Vitória regia e cipós. Então, vocês estão vendo a representação aqui dos tipos de mata, né, da floresta amazônica. Né? Tem 3 tipos representando o tipo de mata que cada um tem, né? Aí, outras formações vegetais da região norte. Vai, Guilherme, lê aí. Guilherme. Tá. Uma região pouco povoada com uma população de quase 18 milhões de habitantes. Em 2017, é uma área territorial de 3.900 mil quilômetros. Não, mas onde é que tu tá mesmo?
Na página 10, não é não? Menina, na Depois- página É 8. página 8. É página 8. Ah, tá. Porque a senhora falou norte, eu pensei que era ali. Não. Tá. É o segundo quadrado ou o primeiro quadrado? Não, depois desses 3 quadradinhos que a gente falou da representação de tipos de mata da floresta amazônica, aí tem outras sei. formações vegetais da região norte. Tem Tá. outras vegetações. Tá. Na região norte, encontramos também a área de manguezais, cerrados e campos. Os manguezais ocorrem principalmente no litoral do estados do Pará e do Amapá. O cerrado aparece no estado do Tocantins e campos aparece principalmente no estado de Roraima. Ou seja, na região norte, né? Existe outras vegetação, não só essas que foram citadas aqui das matas, né? Ela existe também outras vegetações que ela sai um pouquinho aqui do Amazonas, né? Aí ela vai para onde? Ela vai para o litoral do Pará, né? Do Amapá e também no Tocantins, né? Oi. Roraima também. Foi no Roraima. Qual é É. a questão? Oi? Qual é a questão? Qual é a questão? Não, a gente É questão não, é o texto. Nós estamos só na leitura do texto. Ainda não estamos respondendo a atividade, certo? Então vamos lá, continuar. Quem quer ler? Eu, Maria Luísa. Vai, Maria Luísa. O rio Amazonas, da nascente à foz. O rio Amazonas é o rio mais extenso e com o maior volume de água do mundo. A nascente do rio Amazonas fica na Cordilheira dos Andes, no Peru. Em território peruano, o Amazonas recebe os nomes de Ucayali Ucayali e Maranhão. Maranhão, tia, porque tem um N, porque tem um Tem acento em Maranhão. cima. Ao entrar no Brasil, o rio passa a ser chamado de Solimões. O encontro das águas do Rio Negro e Solimões dá origem ao rio Amazonas. Ou seja, vocês já ouviram falar, não já? Dos rios negros, Solimões, aonde é a divisão das águas, ele é bem conhecido. Eu já ouvi falar. Uhum. Não que não seja na escola, mas assim, outras coisas, você já ouviu falar. Eu já ouvi falar. Eu Aí só aqui- ouvi mesmo só sobre o Rio Negro, só por outro nome. Rio Solimão. Eu também já ouvi falar, tio. São divididos os 2 rios. Aí aqui vocês verem aqui o mapa, Rio Amazonas e a influentes brasileiras. Aí você vê aqui, ó, Rio Amazonas, como é. Aí tem os países que são vizinhos, né? A Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Equador, Peru, Bolívia. São os países vizinhos. Que são próximos. Quando tu chega ali na Amazonas, aí ele já fica mais próximo desses países aí. Certo? Tá entendido? Sim. O aproveitamento do rio Amazonas de seus afluentes. Vamos lá, quem vai ler? Quem quer ler? Quem quer participar? Eu. Oi? Ana Júlia, tio. Vai, Ana Júlia. O rio Amazonas e seus afluentes constituem o principal meio de transporte da região norte. Por suas águas circulam pessoas e mercadorias para ir de Manaus a Belém. Por exemplo, as embarcações levam cerca de 5 dias. Elas descem o rio Amazonas até chegar próximo à Foz, onde está localizada a cidade de Belém. Ao longo do caminho, passam por outras cidades e vilas. Embora sejam rios de planície, com poucos desníveis, o rio Amazonas e seus afluentes apresentam potencial para gerar energia elétrica. Porém, para aproveitar esse potencial, são necessárias grandes obras da construção civil, que carretam
problemas sociais e ambientais, muitas vezes irreversíveis. Você pode observar a hidrografia da região norte, com mais detalhes no mapa da página 43 do Mini Atlas Geográfico. Aí, ó, vocês estão observando aí o que ele fala. Como é que é o transporte da região? Eu vi, tia, a última página aqui, que diz a página mais 43. pela água, né? O transporte. Vocês viram aí? São embarcações. Embarcações, por quê? Porque ó, quando vem de Belém, tem embarcação de Belém para ir para Manaus. Né? Então, lá, lá o meio de transporte deles é mais isso, por quê? Porque tem muitos rios, né, ao redor. Então, por isso que... Aí vocês olhem mais aí, ó, a região norte, a hidrografia. Aí vocês estão vendo aí o mapa, né? Esse mapinha. Observa bem ele. Pronto? Então, vamos responder aí a atividade. Lê para mim, Sofia, a primeira questão. Da página 11, tia? Tá. Quantos indígenas viviam na região norte do Brasil no ano de 2010? Qual é a página? De 900 mil indígenas. Página 9. Pois é, eu tava confundida. Hã? A senhora confundiu as páginas, a página 9, não a 11. É página 9. Página 9. É porque eu já estava lá na frente. Página 9. A página 9. Continua na mesma página. É na página 9 ou na página 11? Deixa eu olhar aqui. 9. Página 9. Quais são as principais? Página 9. A página 9 está dizendo assim, quais são as principais... Aqui vê bem pequenininho. Quais são as principais vias de transporte da região norte? Embarcações. Pronto? Vocês já encontraram? Embarcações. 9, é página 9. É página 9. Então, Pois é, tia, a resposta é embarcações. É embarcações, tia. Quem então embarcava? a gente chama de hidrovia. Aí ele pergunta mais ainda, que tipo de veículos são utilizados nessas vias? Embarcações. Não, primeiro vocês vão botar assim, quais são as principais vias de transporte da região norte? Aí vocês vão botar hidroviária. Coloca aí. Aí bota vírgula. Hidroviária. Aí vírgula. Aí, que tipos de veículos são utilizados nessas vias? Aí vocês vão botar veículos de embarcações. Pode digitar bem no bate-papo. Pronto, tia. Hidroviárias, vírgula, veículos de embarcação. Pronto, tia, terminei. Eu também. Eu já terminei. Aí. Pronto. Quem não copiou, ó, eu coloquei aqui no bate-papo, ó. Estão vendo? Também já terminei. Áreas e tipos de veículos, embarcações. Pronto? Segunda questão, vai, Flávia.
O rio Amazonas e seus afluentes podem ser usados para gerar energia elétrica? Pode, gente. Embora Não, seja é... ruim de Ele pode. está perguntando se o rio Amazonas ele pode Pode, gerar eu energia pensei que era elétrica. parada, eu fiz. Sim, Pode. porque os rios, eles Embora geram seja energia elétrica. Entendeu? Embora Sim. sejam rios de planície com poucos desníveis, o rio Amazonas e seus afluentes apresentam potencial para gerar energia elétrica. Porém, para aproveitar esse potencial, são necessárias grandes obras de construção civil que acarretam problemas sociais muitas vezes irreversíveis. Muito bem. Então, ele fiz está essa mandando pensando que você era pra explicar casa. por que que ele gera energia elétrica, né? Você falou que sim, aí você tem que explicar por que que você falou sim, né? Então, o rio Amazonas, ele possui, né? As características se adequam às condições básicas para a construção de usinas elétricas, hidrelétricas. O que a Alice falou aí é a mesma coisa, só que eu só resumi, né? Mas é a mesma coisa. Tá Porque ele certinho, Alice. possui. Então, eu não vou apagar minha resposta. Não, não apaga não, tá certíssima. Porque o rio Amazonas, ele possui características Terminei, tia. e condições básicas para a construção de usinas hidrelétricas. Pronto? E eu boto no bate-papo a resposta. Aí você vai botar assim. Porque Terminei, tia. Terminei. Tia, ontem eu não pude participar da aula porque eu estava sem computador. pois é, tu falou. Características. Mas hoje eu peguei ele de novo. Oi? Uhum. É porque o computador é da minha irmã, ela divide comigo, aí ela precisava fazer um trabalho, aí ela se esqueceu de trazer, só que eu disse pra ela que a senhora gravava e postava no YouTube. Aham, sim. É Jazinho, tô terminando não. Eu tô resumindo para não ficar muita coisa. Uhum. Tia, a senhora só dá aula pro terceiro ano só, e Não, pro segundo terceiro ano só. não. Não é terceiro não, é quarto. Ah, tá. Quarto de tarde, né? É, de tarde. Porque não tem pela manhã o quarto. Tia, minha internet aqui caiu e eu perdi essa parte que a senhora disse a segunda questão. Aí, eu vou mandar. A tia tá escrevendo no bate-papo. É porque eu estava resumindo, para não ficar muito grande. Ó, sim, porque o rio Amazonas ele possui características com condições básicas para a construção de usinas hidrelétricas. Pronto? Tá ótimo? Coloquei desse jeito. Uhum. Sim. Quem não copiou, copia. Tá. Ô, tia, Oi? depois deixa eu ler a parte aqui, ó. A maior população indígena do Brasil. Na página 10, Como é que depois. é? Depois a senhora deixa eu ler. Termina de copiar aí, que nós vamos fazer assim. A gente vai continuar essa outra parte aí, ó. A população da região norte, que
nós vamos trabalhar também a população da região norte, é a página 10. Nós vamos trabalhar, na hora que a gente sair dessa aula aqui, aí nós vamos falar sobre ela, viu? Todo mundo copiou a questão aí? Sim. Minha já está copiada. Sim. Sim, tia. Então, nós falamos sobre o quê agora? Essa primeira aula nós falamos sobre o quê? Sobre a floresta amazônica e os rios Amazonas. Então, a gente compreendeu um pouquinho, quem não conhecia, quem nunca ouviu falar dessa região lá do norte, que é o Amazonas, a gente conheceu um pouquinho, né, sobre a floresta, sobre qual tipo de vegetação, né, a formação dos rios, da nascente. A gente conheceu quais são os países vizinhos, não foi? O que mais? Como é feito o aproveitamento do rio Amazonas, né? E seus afluentes também. Ele possui energia. A energia. Aí nós A falamos. nascente do Pó. De que ele. Qual é a via de transporte? De Manaus. Hidroviária, Embarcações, né? Hidroviária. Muito bem, ótimo. Então, essa parte aqui está concluída, né? Todo mundo conseguiu responder as duas Respondi. Respondi já. Quando a gente sair, nós vamos retornar para o capítulo 2, a população da região norte, onde nós vamos falar sobre uma região pouco povoada. Aí nós vamos falar aqui, ó, da cidade, como é que é. E a maior população indígena do Brasil. Nós vamos falar que também fica na região, também tem as terras indígenas na região norte, né? Tem as terras indígenas também. Os povos da floresta, a gente vai conhecer um pouquinho como eles viviam, né? Como as pessoas conviviam. Aí também tem uma atividadezinha no final que nós vamos fazer juntos, certo? Sim, a gente vamos para outra aula? Aí vocês vão desligar e vamos para essa outra aula. A população da região norte. Você já deixa o livrinho aí na página 10, para não confundir, viu? Tá. Já deu tempo todo mundo copiar, não deu? Eu já copiei. Então deixa aí na páginazinha 10. Aí nós vamos sair e retornar novamente, certo? Aperta lá no linkzinho. Vou deixar passar mais um minuto para dar 3 horas. Oi. Tia, falta 2 minutos ainda. Falta 2 minutos. Aqui no meu falta 1 minuto. Então a gente vai deixar 1 minuto. O meu O meu falta também. É da Pronto, todo mundo 3h59. Meu falta 1 minuto. Quem foi? Cauã, ele Eu falou. também é 3 Tá minutos. bom, então. Obrigada por tudo. Que eu queria... O quê? Queria jogar na casa da minha mãe, perto da sua casa. E algum ponto de referência também tá? De quem é? Tu mandou para alguém? Foi, Cauã? Mandou, né? Pois tá bom. Então, eu já vou encerrar aqui.